Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o nosso último vídeo da unidade 1. E o que nós vamos aprender hoje, né? Então, eu já expliquei, dei uma explanada geral no primeiro vídeo sobre os comandos de modificação. O primeiro comando que a gente vai aprender hoje é o comando rotate, que é de rotacionar. E eu escolhi um exercício em cima de ponteiros de relógio para explicar para vocês as diferentes formas que nós temos para rotacionar objetos aqui no AutoCAD. A primeira forma é rotacionar o objeto usando ângulos. A primeira forma é rotacionar objetos utilizando ângulos. E a outra forma é usar referências, né? Então, vamos fazer a primeira aqui. Nós temos um relógio e eu quero que vocês, usando o comando rotate, façam que o relógio demonstre 5,50. Então, para isso, eu preciso que o meu ponteiro menor fique aqui, né, um pouquinho próximo entre o 5 e o 6, e o maior fique aqui no 10. Entendendo a lógica de construção, né, do ângulo, que a gente já viu lá na primeira aula, o AutoCAD ele sempre trabalha com os ângulos, né, construídos no sentido horário, a partir do norte, desse ponto vertical aqui. Então, para que a gente precisa identificar qual é esse ângulo que a gente precisa rotacionar. Então, esse ângulo, esse ponteiro menor, eu vou rotacionar 30, 60, 90, um pouquinho antes de 90, né? Vamos dizer 85 graus. E esse ponteiro maior, eu vou ter que rotacionar 180, 270, 300 graus. Ok? Então, vamos lá? Então, primeiro, vou ativar o comando rotate, né? Vou selecionar o objeto que eu quero rotacionar. Selecionei, Enter. Clico no ponto base de rotação, que é o eixo onde a rotação vai acontecer. É como se fosse um pino de rotação. Eu vou desativar o orto, tá, gente? Porque ele vai me atrapalhar. E agora eu vou digitar o ângulo que eu quero rotacionar. Esse ângulo a gente fala 85 graus, né? 85, Enter. Pronto, tá lá, perto do 6, né? 5,50. E agora o ponteiro maior, rotate, clico no ponto base de rotação, que é o meu pino, e digito o ângulo de rotação, que a gente chegou à conclusão que era 300. Prontinho, 5,50. Agora, usando referência, é um pouquinho mais complicado, mas assim, não exige que a gente pense muito, a gente tem que ficar calculando esses ângulos, né? Então, eu vou ativar o comando rotate de novo. Vou selecionar o objeto. Agora eu quero 7 e 10, né? Então, eu vou selecionar o objeto. Vou especificar o ponto base. E ao invés de eu digitar o ângulo, eu vou vir aqui em Reference. Quando eu clicar em Reference, ele quer que eu especifique o ângulo de referência. Nesse caso, é 90 graus, porque ele está horizontal. Mas vocês não precisam digitar o ângulo. Já que a gente não quer pensar, a gente pode desenhar esse ângulo, clicando no meu ponto, base de referência, e na extremidade do meu ponteiro. E aí eu fixo o ponteiro no meu mouse. E quando eu fixo o ponteiro do meu mouse, eu posso levar ele onde eu quiser. Eu vou levar ele aqui um pouquinho para frente do 7, né? Já que é 7, 10. E esse ponteiro maior, a mesma coisa. Vou fazer, selecionei ele, base point, reference, desenho esse alinhamento, né? E aí, fixei o ponteiro. Vou levar aqui no 2, já que é 7, 10. Ok? Pausem o vídeo, tentem fazer as duas formas, tá? E se tiverem alguma dificuldade, retomem o vídeo e assistam de novo. O próximo comando é o comando extend. O comando extend, ele é o contrário do comando trim, tá? Então, ele tem a função de estender objetos. E assim como o trim, ele só funciona quando ocorre uma intersecção, o extend só funciona se em algum momento ele identificar uma superfície de aparo, né? Em que o alinhamento vai criar uma intersecção, né? Ou que seja simplesmente um encontro entre uma linha e outra. Se são duas linhas paralelas, em nenhum momento tem um aparo para essa linha, o comando extend não vai funcionar. Então, isso é um pressuposto para o comando funcionar, tá bom, gente? Comando extend X, Enter. E assim como o trim, vocês vão clicando na extremidade
do alinhamento que vocês querem estender. É o contrário, né? Vocês vão estender. E assim como o extend, vocês podem também fazer a linha, né? Desenhar aquela linha. Ou fazer uma linha reta, só clicando com o mouse. Ó, eu vou fazer a linha aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Aí, ó. Bem facinho, né? Aqui eu vou desenhar, posso desenhar um círculo aqui em volta. Ó, uma coisa importante. Para que o extend entenda para onde ele vai esticar, você precisa fazer tocar a linha na extremidade que você quer esticar. Senão, ela não vai esticar para cá, ela vai acabar esticando para o outro lado. Entendeu? Vocês podem ver que eu acho que eu até estiquei essa linha para um lado que não era para esticar, mas tudo bem. E é isso. Bem tranquilo, né, o extend. Nem preciso pausar, né, o vídeo, né? Mas pausem e façam de vocês, caso vocês encontrem uma dificuldade, vocês voltem o vídeo e assistem de novo, tá? O comando fillet, ele tem uma semelhança com o extend e com o trim. Na verdade, ele faz os dois ao mesmo tempo. Ele tem a função de fazer o acabamento, aparar, né? E, ao mesmo tempo, fazer os acabamentos de acordo com o que nós determinamos. Pode ser por meio de extremidades retas, ângulos retos, ou por meio de arcos, né? Como vocês veem aqui na extremidade desse F. Para que fique um arco, o raio precisa ser maior que 0. E se o raio for 0, ele vai sempre fazer uma extremidade reta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, qual seria o raio? Posso descobrir esse raio aqui por meio do distance, né? Eu encontro o centro e ligo aqui, ó, 0,70 o raio. Então, eu vou fazer um fillet desse F aqui, ó, com raio ali, raio. Eu vou colocar 0, porque eu quero fazer as extremidades retas primeiro. E aí, eu clico numa extremidade e clico na outra, ó, ele já dá o extend. Nesse caso, é um extend que ele está dando. Aqui, ó, por exemplo, ele vai fazer um trim. Então, ele vai fazer o que for necessário para fazer o acabamento desses alinhamentos. Beleza. E aqui nesse último, que não é reto, é um raio, então eu vou ter que fazer o fillet de novo, e aqui em raio e alterar para ponto 7. E aí faço a mesma coisa, clico numa linha e clico na outra, e ele já faz o acabamento para mim. Entenderam? Pausem o vídeo, tentem fazer o de vocês, tá? E na sequência aqui, agora nós vamos fazer aplicar, né, nesses alinhamentos brancos, o exercício que está aqui demonstrado no rosinha. Então, vamos lá. Vocês já conseguiram fazer o F? Vamos fazer, então, aqui. Então, aqui ele está só demonstrando para a gente como foi que ele construiu essa figura. Então, ele considerou um raio aqui. Qual é esse raio, né? A gente consegue pelo distance aqui, ó. O raio 2. Então, eu vou aplicar, então, isso a essa linha, esse alinhamento branco aqui. Fillet com o raio 2. Eu venho aqui e, ó, fiz, né? E esse outro, o que que ele fez? Ele especificou qual raio? Raio 1. Então, eu venho aqui, fillet, raio 1, enter, e aí junto esse com esse, e aí fiz a mesma figura. Esse daqui ele usou um raio um pouquinho maior, vamos descobrir qual é. Raio, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, 3. Então, fillet, raio 3. Pronto, ficou bonito, ó, igualzinho. E esse daqui, são dois raios diferentes, né? Vamos descobrir aqui, esse maior é 1,5 e esse menor é 1. Então, fillet R de raio, 1,5 para esse maior. E, de novo, raio 1 para o menor. E é isso. Pausem o vídeo, façam esses daqui. Qualquer dificuldade, voltem o vídeo e assistam de novo, tá? Agora nós vamos aprender o comando Scale. O comando Scale, escala, ele determina um ajuste de escala de um objeto. E esse ajuste, assim como a gente fez a rotação, pode ser feito por um fator de escala ou por referência. Vamos fazer primeiro por fator de escala. Ó, ele quer que esse objeto rosa
fique o dobro do tamanho, ou seja, que ele fique aqui nessa área tracejada. Então, eu vou dar o comando SC Enter, vou Scale Select Object, você selecionar o meu objeto, e aí ele quer um ponto base, é o ponto que vai permanecer no mesmo lugar, né? De acordo com esse desenho, é essa extremidade aqui. E aí eu vou digitar o meu fator de escala. Meu fator de escala, Scale Factor, é 2, porque é o dobro. Então, 2, Enter. Pronto. Aí ele ficou aqui do tamanho da área tracejada. Esse aqui, ele quer que isso diminua, vire 1/3 do tamanho. Para que eu consiga achar esse centro certinho, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo, no comando Scale, achar a figura, o centro geométrico. Acho, consigo. O centro geométrico está ativado, então ele já reconheceu o centro aqui. Então, eu quero que ele fique 1/3. Então, eu selecionei ele, o base point é o centro geométrico, e eu vou digitar o valor de ajuste de escala, que é o meu fator de escala, Scale Factor. Nesse caso, é 1/3. Eu posso digitar, gente, 1/3. Ele entende, tá? Essa lógica da equação. E pronto, feito, 1/3 do tamanho. Bem legal, né? Pausem o vídeo, façam esses dois, tá? Antes da gente fazer o próximo de referência. Então, de referência, assim como o que a gente fez para o reloginho, ele é mais chatinho, sim, a lógica é um pouquinho mais complexa, mas ele não exige que a gente pense muito. Então, nesse sentido, ele pode ser bem útil, né? Então, o que eu quero que vocês façam? A gente sabe que um vaso sanitário tem essa largura, onde está marcada com esse tracejadinho azul, igual a 0,5 metros. Aqui, ele não tem 0,5 metros. Aqui, a dimensão dele aqui, ó, tá 4,24. Então, eu preciso fazer que essa dimensão fique 0,5. Não importa qual é o fator de escala, eu quero que essa dimensão fique 0,5. Então, é para isso que a gente usa a referência. Então, vou selecionar o objeto, Scale, já selecionei o objeto, meu ponto base de referência, pode ser qualquer um, eu vou colocar aqui em cima, bem no midpoint aqui, onde insere o objeto. Aí sumiu aqui, provavelmente pode acontecer isso com o de vocês também, meu prompt tá meio apagadinho, né? Eu vou digitar R, Enter, aí eu saí do comando, vamos de novo. Scale, selecionar o objeto, Enter, seleciono o ponto base e digito R, Enter. Aí ele vai entender que é a referência. Specify referência e comprimento. Então, esse comprimento eu não vou digitar o valor, eu vou desenhar ele, assim como a gente fez com o ponteiro do relógio. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. É esse alinhamento. Qual é o tamanho que eu quero que esse alinhamento tenha? Eu quero que ele tenha 0,5. Enter. Ai, ficou lá, pequenininho. Será que ele ficou com 0,5 mesmo? Vamos medir. Distance, 0,5. Perfeito. Conseguimos ajustar a escala com a referência. Pausem o vídeo, façam esse e tentem já fazer a menininha aqui, ó. Ela ficar com uma altura de 1,60 m, ok? Bom, gente, essa altura aqui, então, não importa qual altura que tenha, né? Como a gente vai trabalhar com referência, eu vou ativar o comando Scale, vou selecionar o objeto. O ponto base eu vou colocar aqui no chão, né? Para não sair do chão. E vou aqui, agora apareceu, ó, Reference. E aí eu vou desenhar esse comprimento que tá aqui, ó. Desenhar ele aqui até o topo da cabeça dela. E vou dizer que isso tem quanto? 1,60 m, 1,6. Ai, que piquetica! E aí, minha menininha agora ficou, vamos ver se ela ficou com 1,60 m mesmo, mais ou menos, né? 1,60 m. Perfeito, deu certo. Pausem o vídeo, façam o de vocês, tá bom? Na sequência, a gente tem o comando Stretch. O comando Stretch, ele serve para esticar objetos, né? E ele só funciona por meio da seleção Crossing Window, tá? Que é aquela seleção verde, lembram? Lá na primeira aula que eu expliquei sobre seleções. E aí, esse exercício aqui, ele pede para vocês aumentarem o comprimento em 3 metros dessa figura, tá?
Vocês podem aumentar como vocês quiserem. Eu vou fazer uma dinâmica aqui, ó. S, que é o comando stretch. Vou fazer um crossing window só nesse cantinho. Eu vou aumentar só esse cantinho aqui. Deixa eu ligar o Orto, né, para ficar mais fácil. Aumentar só ele 1 metro. Aqui dentro, essa parte onde tem várias linhazinhas, tá vendo que eu tô pegando a seleção até cruzar ela? Eu vou esticar mais 1 metro. E nessa extremidade, esse outro pedacinho maior, tá vendo que eu preciso interceptar o alinhamento que eu quero esticar, tá, gente? Eu não posso pegar ele inteiro, eu tenho que cruzar ele no meio. Tudo que eu estiver cruzando no meio vai ser esticado. Mais 1 metro, ok? No final, ficou 3 metros a mais. Eu aumentei 1 em cada um. Mas vocês poderiam ter aumentado só aqui no meio, sabe? Não tem nenhuma regra, não, tá? Pausem, tentem fazer aí. O outro exercício é para vocês ajustarem essa janela, né? Essa janela, eu não sei qual que é o tamanho que ela tem aqui, mas eu preciso que ela tenha 2 metros no total, sendo que a folha, uma das folhas tem 1,03. Vou dizer que essa folha que está aqui na frente tem 1,03. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso criar uma linha de referência, que normalmente ajuda bastante. Eu vou fazer ela aqui meio que na extremidade aqui de baixo, fica mais fácil. Essa folha, então, ela com 1,03. E o tamanho total, eu vou pegar essa extremidade aqui, o tamanho total eu quero 2 metros. Então, eu vou ter que esticar essa folha para cá até essa extremidade e esticar essa folha para lá até aquela extremidade. Então, eu vou fazer o meu crossing window, pegando aqui, só o cantinho aqui da minha janela. Stretch, pego o cantinho dela e levo até o final daquela linha que eu usei de referência. Mesma forma aqui, desse outro lado, crossing window, cruzando só o cantinho que eu quero esticar. Enter, pego a extremidade e levo lá no cantinho. Então, eu vou usar o distance agora só para confirmar, mas essa minha folha está com 1,03 e a minha janela está com 2 metros, ok? Aí, na lógica, o ideal é vocês movimentarem isso aqui para ficar centralizado, né? Fazer um move, para ficar bonitinha a minha janela. E o último exercício do stretch, eu quero que vocês aumentem a sala em 0,3 metros em direção ao quarto. A cozinha vai junto, tá, gente? Eu vou colocar sala, cozinha. Então, eu vou ter que fazer uma seleção aqui nesse miolinho, né? De forma que eu intercepte tanto as paredes da sala, da cozinha, e do quarto e do banheiro. Porque o que acontece? Elas vão ter que todas esticarem juntas, contraindo o quarto e o banheiro e esticando a cozinha e a sala. Então, eu vou fazer essa ferramenta, essa janela de seleção bem aqui no meio. Vou dar o stretch, então, indicando o sentido, né? Daqui para lá. E digito o valor 0,03. Prontinho. Aí a minha sala já aumentou em direção aos quartos, minha sala e a minha cozinha. Pausem, façam aí o de vocês. Se alguma dúvida, voltem de novo, tá? E vejam a continuidade do vídeo. Por último, eu vou fazer o comando align. O comando align, ele serve para a gente alinhar objetos. Mas além de alinhar, ele também ajusta escalas. É muito interessante nesse sentido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Enter, seleciono o objeto que eu quero alinhar. E aí eu vou usar as referências. Então, qual o ponto do objeto, aonde eu quero alinhar ele, ligar ele no objeto de referência, o ponto do objeto que vai ser modificado até a outra extremidade do objeto de referência. A partir do momento que eu já fiz essas conexões das referências, ok? Dou um Enter, e aí ele pergunta se eu quero ajustar a escala, Scale Object, Base no Align Points. Eu quero ajustar a escala do objeto baseado nos pontos de alinhamento? Sim, yes. Aí ele já aumenta, estica o objeto para que ele fique do tamanho equivalente ao tamanho do alinhamento que eu usei de referência. Pausem o vídeo, façam aí o desenho de vocês.
Na continuidade, então, eu quero que vocês façam esse mesmo exercício aqui com esses canos. Eu quero que vocês encaixem os canos aqui nessas extremidades, e vocês podem ir encaixando um cano no outro, usando o comando align e ajustando as escalas. Pausem o vídeo, façam, tentem fazer primeiro, tá? Para depois vocês verem a minha continuidade. Então, comando align, seleciono o objeto, enter, seleciono aqui uma extremidade e ligo na extremidade que eu quero lá do cano, seleciono a outra extremidade da conexão e na outra extremidade do cano. Enter, quero ajustar a escala e yes, enter, pronto. Agora eu vou, esse outro cano, seleciono a extremidade aqui, seleciono a extremidade aqui embaixo, e a extremidade aqui, enter, quero ajustar a escala e yes. Agora eu vou pegar esse outro aqui. Align, seleciono a extremidade onde eu quero conectar, a outra extremidade e a extremidade que eu quero conectar, enter e yes, para ajustar a escala. E por último, o último caminho aqui, align, extremidade com extremidade, extremidade oposta aqui embaixo, enter e yes para ajustar a escala, prontinho. Pausem, façam de vocês aí, qualquer dúvida, voltem o vídeo, ok? Gente, é isso, a gente encerra aqui então o vídeo sobre os comandos de modificação. Espero que todos tenham conseguido executar. Qualquer dúvida, entre em contato com a turminha da monitoria, mas caso vocês ainda assim não consigam resolver as dúvidas de vocês, lembre-se que, como eu já avisei, nós temos uma aula só para a gente tirar essas dúvidas, né? Eu posso até trazer alguns exercícios para a gente estar fazendo juntos em sala, para estar aplicando os comandos, né? Tanto de draw quanto de modify, para fixar aí esses comandos para a gente dar continuidade no desenho arquitetônico. Valeu, gente! A gente se vê. Tchau, tchau!